Sejam bem-vindos ao Que Nem Tu. Você que está nos vendo pelo YouTube, vai deixando o like. Se está no Spotify, não esquece de botar uma estrelinha lá, nos avaliando, de preferência 5 estrelas, tá? E você que nos ouve na Verdinha, muito obrigado pela sua companhia. Já aumenta o volume do rádio aí para nos ouvir melhor. E Karine, no episódio de hoje é um bom episódio para a gente decidir como fazer nas próximas férias, né? A Não gente só nas férias não, Alan, a gente A vida, né? Já que a na gente tá vida. pertinho, né? É, com Então a gente certeza. pode fazer no próximo fim de semana. Exato, porque a nossa entrevistada, né, ela, desde 2018, ela passou a criar conteúdos com foco em experienciar o Ceará. E aí, essa paixão e é coisa boa, né? Você experienciar pela gastronomia, pela paisagem, pelos passeios, por toda essa riqueza cultural do nosso estado, ficou tão grande que saiu e não tá só no digital, ela criou inclusive serviços. E aí a gente vai conversar com ela, a dona e proprietária do canal Meu Ceará. Seja muito bem-vinda ao Que Nem Tu. A gente fica muito feliz de você estar aqui, porque eu acho que reforça muito meio que a ideia do nosso podcast, né? Que é de reforçar as belezas, reforçar o orgulho de ser nordestino. E a gente fica muito, muito, muito feliz de você estar aqui hoje. Ai, gente, eu que agradeço. Tô muito feliz com o convite. Obrigada mesmo de coração. E viajar é bom, né? Então É vamos. Ah, bom demais. demais. E Ah, reforçar, inclusive, assim, que a beleza não precisa estar aí tão não. longe É. para aproveitar, né? Não precisa sair do país, não precisa sair do estado. A gente É, tem muita coisa é. massa E nem aqui, precisa né? esperar as férias, né, Amanda? E nem precisa esperar as férias. E eu nem falei Amanda Alves, pelo amor de Deus, foquei no, É. no canal e não falei Amanda, desculpa, Que seja bem-vinda. isso? Muito fácil. Amanda Meu Ceará, encontra em todas as redes. Facinho. Amanda, você começou a criar conteúdo faz 5 anos, né? 2018. Foi. Eu sou ruim de matemática, mas é isso. O que te motivou lá atrás Uhum. a começar a criar conteúdo pra internet? Fez 5 anos agora, em dezembro. Eu comecei, na verdade, como um hobby. Eu acho que a maioria das pessoas começa como um hobby, né? E eu tinha uma viagem pro Rio de Janeiro. Era pro Rock in Rio. É o sonho do meu esposo, Rock in Rio. Aí eu não vou planejar essa viagem. Eu consumi todos os conteúdos possíveis e inimagináveis sobre o Rio de Janeiro. E aí eu conheci uma pessoa que hoje não cria mais conteúdo sobre. Ele morava no Rio e falava sobre o Rio para as pessoas de fora e para os cariocas também, né. E naquela época eu era no YouTube e eu fiquei: "Meu Deus, será que tem alguém daqui de Fortaleza, uma fortalezense que fale sobre Fortaleza, fale sobre o Ceará?". E naquela época não tinha muito, e aí eu comecei no YouTube, não comecei nem no Instagram, nada disso, eu comecei no YouTube. E aí eu fiz um vídeo da beira-mar, sabe assim, daquele jeito, com um celular super simples. E aí eu fui toda tímida, falava tudo assim pra dentro. E aí eu fui fazendo, fui criando. E aí eu fui vendo N possibilidades e entendendo também que o próprio cearense não conhece o Ceará, né? A gente tem Uhum. muita coisa aqui. E aí eu, poxa, eu tenho dois grandes públicos aqui. Eu tenho um turista que quer vir ao Ceará, quer conhecer o Ceará, e eu tenho o próprio fortalezense, próprio cearense que não conhece, né? Eu mesmo não conheço tudo, é quase impossível, assim, conhecer tudo. E daí eu fui criando aos poucos, ano a ano, veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, turismo parado, né? Como é que viaja na pandemia é impossível. Parou, eu tive que mudar um pouquinho a ideia, né, do perfil. Foi quando eu comecei a falar mais de cultura, trazer mais o regionalismo pro perfil. Comecei a criar, falar sobre história, sobre campos de concentração naquela época, enfim, trazer várias outras coisas além do turismo, né? Trazer a cultura para perto, que também tá ali muito ligado, né? Sim. Turismo, cultura, gastronomia, enfim. E aí passou a pandemia, e aí veio com tudo o turismo de novo. E aí a gente vem fazendo todos Crescendo. esses conteúdos. Amanda, mas tem uma coisa engraçada, né? Porque assim, hoje quando você vê, a gente fala pra quem tá nos ouvindo sobre influencers que contam experiências do lugar onde moram, as Uhum, pessoas têm uma familiaridade porque já, principalmente pós-pandemia, já há alguns. uhum, Só que em 2018, as pessoas têm memória curta, mas isso não era comum. O mais uhum. comum era uma galera que viajava para não sei aonde, ia viajando e ia mostrando as coisas, né? Sim. Então, assim, o quanto isso pra ti foi também uma forma disruptiva para conseguir
ter uma Sim. gana e conseguir crescer também no teu canal, né? Sim, sim, foi. Eu falo até bem meu Bianca, né? Quando eu comecei era tudo mato. Sim. Era tudo mato, não tinha TikTok naquela época, não existia. Então, eu fui aprendendo com os meus erros na criação de conteúdo, escutando muitas pessoas que me seguiam naquela época, eram mais os amigos, era mais a família, e aí foi aos poucos, as pessoas foram falando, foram crescendo as coisas, e eu fui escutando mais, né? O que é que as pessoas querem saber, quais são as dificuldades dela de viajar aqui mesmo dentro do Ceará. Então, eu fui criando o conteúdo não só com base o que eu gosto, o que eu gostava, mas sim do que as pessoas querem ver. E eu acho que esse é o grande ponto da criação de conteúdo, né? Normalmente a gente cria, eu acho que esse post vai ser tão legal e às vezes nem é. Porque não é o que o outro quer escutar, não é o que o outro quer saber, né? Uhum. Então eu trouxe muito isso pra minha criação de conteúdo, escutar as pessoas, escutar os meus seguidores. E aí eu fui fazendo realmente e errando e aí tentando aprender com os meus erros. Aí quando começou, de fato, quando veio a pandemia, que o digital deu um boom, né? E aí veio vários estudos, cursos, outros criadores também nasceram, e isso é muito importante, né? Então, eu sempre falei que a criação de conteúdo é muito solitária, mas é quando vem mais pessoas falando sobre o mesmo assunto, a gente consegue trocar experiências, então, isso é importante também. Aí hoje já é um outro cenário do cenário lá de 2018, que era literalmente tudo mato. E Amanda, para as pessoas entenderem, né? Porque assim, você não é formada em comunicação, é Não. formada em uma outra área, né? E aí, em que momento você fala assim, não, isso aqui pode ser um nicho que eu vou apostar, Uhum. inclusive como trabalho, né? Porque naquela época você falou que entrou meio como um hobby, um, Sim. um momento, mas hoje é um trabalho. Sim, eu sou formada. As pessoas acham que eu sou formada em turismo, mas eu não sou formada em turismo. Sou formada em análise de desenvolvimento de sistema, na TI, não tem nada a ver. Nada a ver com o turismo, mas tem a ver com o lado digital da coisa, né, da Sim. internet. Então eu sempre peguei essa paixão pela internet, por, enfim, acreditar na tecnologia e trazer o lado do turismo, porque eu sempre gostei de sair. Então quando eu conheci meu atual esposo, na época namorado, a gente sempre saía nos finais de semana, ir pro Espigão da Beira-Mar, assistir o pôr do sol, ir para um restaurante, fazer uma coisa, uma experiência, ir pra Caixa Cultural, passeios gratuitos também. E aí eu fui, gente, se eu posso fazer, os outros também podem fazer, né? Um que Uhum. mora aqui. E foi daí, né, que veio a ideia junto com a viagem lá do Rio também. Juntou uma coisa na outra e foi. A ideia nasceu. E aí foi quando eu realmente vi, dá certo. E aí hoje já não é mais só um hobby, né? Meu segundo trabalho. E as pessoas acham também que eu só trabalho com a criação de conteúdo, mas não. Hoje é meu segundo trabalho e hoje a gente já tem os serviços também relacionados ao turismo. E aí tu foi aprendendo fazendo, na verdade. Então, tipo assim, ai, não tinha feito curso, não tinha se profissionalizado nesse sentido. E aí tu foi aprendendo e foi vendo o que é que estava rendendo para ti, formatos, as tecnologias. Sim, é um estudo constante, até hoje eu aprendo, né, assim, toda hora muda alguma coisa no mercado digital, então tô sempre aprendendo. Fui vendo, eu comecei com um tipo de serviço de fazer roteiro personalizado pro turista, e aí eu testei por um tempo, depois eu não vou fazer mais isso, vou tentar fazer um e-book, algo mais estático, e aí eu vi o lançamento do guia, né, do guia de viagem a Fortaleza, e agora a comunidade do meu Ceará. Então, fui testando e aprendendo e estudando mesmo assim. Mas a questão da viagem, eu não tive essa vontade de viajar, de conhecer Fortaleza, Ceará, só na época lá do Rio de Janeiro, que eu tava com uma viagem marcada, né? Desde pequena, eu conheço o Ceará, não conheço, como eu falei, né? Meu pai, ele trabalhava no interior, viajava muito vendendo DVDs na época, VHS, DVDs depois. E aí ele vendia para as locadoras. Gente, quem tá escutando aqui não sabe o que é uma locadora. É. É um local que alugava os DVDs, os filmes. E aí ele vendia. E muitas das vezes, principalmente nas minhas férias da escola, eu ia com ele. Então, era assim, pingando de interior em interior no estado do Ceará. E conhecendo os interiores mais simples, os municípios mais pequenos. E ia, então,
desde a minha infância, esse desejo de conhecer o Ceará já tá ali implantado em mim, sabe, no meu Uhum. coração. E aí quando eu cresci, veio também essa vontade, né, de explorar ainda mais o Ceará. Então foi bem isso. Você acha, Amanda, que o teu trabalho assim no ao valorizar o Ceará, porque ele é curioso, porque eu imagino que tem uma galera que é não muito levado por um preconceito, né? Uhum, Não acredita que o Ceará tem tanta riqueza e belezas sim, que possam eles acharem que tem em outros cantos, assim. sim. Você sente que às vezes teu público se surpreende com algumas coisas que você traz? Toda hora, né. Sempre quando eu divulgo alguma coisa, eu já: "Ah, não sabia que existia isso no Ceará. Ah, existe serra no Ceará, existe frio no Ceará". Eu: "Existe, gente. Não é o frio lá, né, bater os queixos, mas pra gente é bater os queixos, mas existe, né". Então toda hora alguém se surpreende. Eu sempre falo uma situação de uma seguidora que isso pra mim é muito marcante, que ela mandou uma mensagem pra mim dizendo: "Ah, tô desempregada, eu tenho um filho, não tenho condições de levar o meu filho pra viajar, mas com o teu conteúdo eu tô conseguindo levar o meu filho pra conhecer as coisas aqui de Fortaleza que são gratuitas, que a gente não sabia que existia". Então, assim, não é só o conteúdo, não é só o perfil, não é só o número de seguidores, sabe. É o quanto a gente pode proporcionar, abrir os olhos das pessoas pra entender o quanto de coisas boas a gente tem aqui no Ceará, né. A gente mesmo que mora aqui e os de fora também, né. Eu também morei fora do estado do Ceará, morei em São Paulo, sofri meus preconceitos, né, uma leve xenofobia. Naquela época eu não entendia que era xenofobia, eu era criança, mas hoje eu já entendo, eu sei que era muito do sotaque carregado, né. E até hoje, ainda assim, um ou outro tira um pouco minha paciência no meu perfil, sabe, assim, com uma coisa assim, com aquele preconceito indireto, vamos dizer. E aí a gente tem sempre que reforçar, cara, o Ceará, Fortaleza, não é só praia, não é só a praia do futuro, é Uhum. muito mais do que isso, tem muito mais outros lugares para conhecer, né. Então a gente tem que sim, cada vez mais mostrar para as pessoas que tem uma grande oportunidade aqui no Ceará. Amanda, você estava falando aí sobre essa troca, o quanto que é rica pra ti de uma pessoa chegar e dizer: "Ah, eu não sabia que eu poderia e a partir do seu conteúdo eu consigo levar meu filho para ver as coisas", Sim, e ao mesmo tempo desse outro lado que é da pessoa que vem e traz alguma coisa de um ponto negativo, né. sim. Como é que tu lida com essa troca, né, tanto Uhum. do positivo quanto para o negativo? Porque a gente imagina: "Ai, você vai falar sobre coisas bonitas, coisas legais, vai fazer só" é um conteúdo que ele é positivo, né, É só sempre, é diversão, só né. diversão. Aí vem alguém e te puxa pra baixo. Então assim, como é que isso te impacta, né? Olha, é desafiador. Se não fosse minha terapia em dia, acho que seria um grande problema. Porque a gente lida com pessoas, né? Apesar Uhum, de a gente estar no meio digital, a gente está lidando com pessoas. Então, pega. Às vezes tá num dia que eu não tô muito bem e eu recebo uma mensagem assim, ou eu perco a paciência, eu respondo. Normalmente eu não respondo. Eu não gosto de contra-atacar, né? Então eu no não. no no bem cearense, não vai se trocar, né? É, não vou me trocar. Então, normalmente eu não respondo, mas tem dias que não dá, às vezes a gente realmente não tá legal, e aí vem uma mensagem, tu: "Poxa vida, por quê, né?". Aí lá vai eu ter que explicar pra pessoa, não gosto de expor ninguém, nem pessoas, nem marcas, nem locais, nem restaurantes, nem empresas e nada, mas às vezes eu preciso me posicionar, Uhum, porque, não exibindo o nome, nada, uhum, mas eu preciso me posicionar, porque eu tenho outras pessoas que estão me escutando, né. E eu acho que os influenciadores hoje, eles precisam entender, eu não consigo entender como é que eles não abriram os olhos ainda para isso. A gente tem um poder de fala muito grande. Independente se tu tem 500 seguidores, 1000 seguidores, 10.000, 1 milhão de seguidores. Existem pessoas que não estão ao nosso lado todos os dias, nos escutando, né, e acreditando no que a gente fala. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande.
Então, quando isso acontece, eu preciso me posicionar para que, opa, não é assim que as coisas funcionam. Não é essa visão que está correta. Tem um outro lado. Existe um outro Ceará, existe uma outra Fortaleza que talvez você mesmo não tenha essa informação. Porque muitas das vezes a informação em si não está tão exposta de forma correta e disponível para todo mundo. Uhum. Né, eu até falo muito sobre isso no Instagram. Hoje em dia, Fortaleza, vou dar um exemplo, né? Hoje em dia, em Fortaleza, a gente tá passando por uma reforma muito importante, que é a ponte metálica, né? Mas a ponte metálica passou muitos anos sem funcionar. Só que nesses últimos anos eu venho batendo sempre na mesma tecla, porque as pessoas acham que a ponte metálica ainda está disponível, ainda é aquela ponte metálica dos anos 2000, onde as pessoas iam assistir o Uhum. pôr do sol, era super agradável, mas não estava mais disponível, porque às vezes a informação chega de forma errada. Então a gente tem esse poder de influência e essa responsabilidade para reforçar o que existe e o que não existe. Principalmente eu que moro aqui e falo daqui, né? Uhum. Então, muitas das vezes eu preciso realmente chegar nos stories, me posicionar, olha, não é assim, olha, não é assado, não é fulano, não é cicrano, para que as pessoas entendam e a gente vá, de uma certa forma, aculturando as pessoas, de uma forma geral. E tem uma questão, né, Amanda, porque com o Instagram e o TikTok, a Uhum, forma como, do algoritmo e de como o conteúdo chega em algumas pessoas mudou muito, né? Porque hoje, por exemplo, você tem lá os seus seguidores, mas o teu vídeo alcança algumas vezes 1 milhão de visualizações e vai atingir pessoas que não sabem nem quem você é, mas que uhum, aquele vídeo chegou para essa pessoa. uhum, E aí é quando vem, às vezes, alguns comentários muito pesados sim. e preconceituosos, né? Sim, então, total. Principalmente justamente por isso, que a pessoa não me conhece, não conhece meu trabalho, não conhece meu conteúdo. Então, ela brotou pra ela aquele vídeo do nada e ela se acha no direito de falar o que quiser, né? Mas não é assim, né? A internet não é terra sem lei. Então, a gente precisa ter cuidado no que a gente fala nas redes sociais, no que comenta. Eu até comentei recente nos stories que às vezes as pessoas acham que elas comentam as coisas nos posts, mas ninguém tá vendo. Parece que é invisível, mas não, as pessoas veem. As pessoas sabem o que tu tá falando, né? Então, Uhum. tem o teu nome, tem a tua foto ali no comentário. Então, você também precisa pesar um pouco. E aí, no Instagram nem tanto, tá? Eu tenho esse sentimento, pelo menos comigo. No Instagram acontece, assim, de chegar um hater ou outro, principalmente nesses vídeos mais virais. Mas no TikTok, se é viral, se não é, vai ter. Vai ter. Mas os haters, eles vêm o quê? Com uma pegada de xenofobia? O que é? Porque a pessoa fala, um hater, assim. A pessoa tá É, falando sobre 50 lugares para visitar em Fortaleza. O que que a pessoa vai vai ficar com ódio, com né? ódio dessa pessoa, né? Você fica, oi? Ai, gente, sempre tem alguém que fala, eu falei 50 lugares pra fazer em Fortaleza Não gratuito. citou aquele lugar. Não citou aquele lugar, mas isso é até o mais de leve, né, mas tem gente: "Ah, mas o que adianta, e segurança, e não sei o quê, e pá-pá". Aí, tipo, começa a trazer outros assuntos que não necessariamente está diretamente ligado àquele conteúdo, entendeu. Uhum, Mas não é assim. Parece que sempre as pessoas tentam puxar o lado ruim da coisa. uhum, O meu objetivo não é esse, é tentar olhar para uma outra ótica, para uma outra visão, né. A uhum. gente sabe de todos os nossos problemas, afins, mas o objetivo do conteúdo não é esse. O objetivo do conteúdo é poxa, 50 lugares gratuitos. Se hoje eu tô sem dinheiro, nesse mês tá apertado o negócio, eu consigo ir de todo jeito, eu consigo respirar, sabe? Assim, a questão de qualidade de vida também. Saúde mental, É, né? saúde mental, eu poder ir num parque do Cocó gratuito, respirar aquilo ali, fazer várias atividades gratuitas, sabe? Assim, realmente esse é o objetivo do meu conteúdo, né, também. Uhum. E aí sempre tem alguém pra puxar o lado ruim. Sempre. Aí eu não tenho muita paciência, eu excluo normalmente o comentário. Ou quando às vezes eu perco paciência, eu respondo. E normalmente eu excluo de novo. Enfim, é bem isso, né? Mas como eu falei, se eu não tivesse terapia, olha, é bem difícil. E Amanda, como é que era o teu, a tua, você já falou, né? Explicou aqui pro pessoal que você já não tinha uma relação com o turismo, era muito uma Uhum, questão afetiva mesmo do estado e tal. uhum, Mas como é que era a tua relação com o setor de turismo e uhum. como é que passou a ser depois do teu trabalho, né? Sim, é interessante, porque eu não tinha nenhuma relação com o setor de turismo de nada, né?
E aí eu fui, conforme eu fui criando o conteúdo, conforme as pessoas foram me conhecendo, de uma hora ou outra eu ia ter que me envolver ali no setor turístico, no trade, né. Então hoje em dia, Fortaleza, já existe alguns eventos voltado para o turismo que acontecem anualmente, são feiras de turismo, e aí eu comecei a participar dessas feiras, a conversar com as pessoas, a fazer um certo network com pessoas de fora que estavam aqui e com pessoas daqui também. Uhum. Então, secretaria de turismo, de Fortaleza, do estado do Ceará, a Ivana, que é a nossa secretária de turismo do Ceará, conheço ela. Por incrível que pareça, eu conheci a Ivana antes dela ser secretária, a gente foi convidada para uma palestra numa faculdade, e aí conheci ela, fizemos junto a palestra e depois ela virou secretária de turismo. Então eu fui começando a participar desse meio do trade turístico, das agências, dos hotéis, da parte da secretaria mesmo, e aos poucos mesmo fui entrando, porque é impossível, né? Eu falo sobre turismo e não me envolver, porque o turismo ele faz parte da grande parte da economia do estado também, Uhum. faz parte, né. Então eu preciso entender, né, que eu vim trabalhando isso, que como eu falei, não é só o conteúdo, é muito além. É a pessoa, é o fortalezense final, é o turista final, mas é também a tia lá da beira-mar que tem um carrinho de lanche, que vendo um turista, vendo um fortalezense comprar dela, vai ajudar a economia, vai movimentar. Então tem todo um ecossistema por trás disso, né. Tem todo Uhum. um público que eu alcanço, não é só o meu seguidor final, tem um Uhum. por trás. E a economia turística é muito importante, dá visibilidade para o estado. Uhum. Tá, e Réveillon tá a prova viva disso. Cara, o Réveillon foi incrível, 3 dias inteiros lotados, assim, muita gente. Tinha mais de 600.000 turistas aqui na capital. Uhum. Então, assim, é essa visibilidade que a gente também tem que ter um cuidado também, né, Uhum. e acaba quem se envolve também nisso. E essas marcas e essas instituições que fazem parte desse ecossistema, Uhum, né? Eles entendem assim a importância do teu trabalho, por exemplo, assim, você acha que as pessoas assim, olha, hoje eles já conseguem entender como é que o influenciador, o criador de conteúdo, ele movimenta, ele uhum, ajuda a movimentar também essa engrenagem e sim, como eles dão esse suporte também para o trabalho continuar, né? sim. Lá em 2018, não, não mesmo, assim, era bem difícil, né. Mas aí com a chegada de mais criadores de conteúdo, falando sobre a importância da influência, as marcas também foram se desenvolvendo, foram evoluindo. E aí hoje, sim, muitas delas entendem, mas ainda assim muitas não entendem. Muitas, Uhum, assim, é uma grande dificuldade da gente aculturar também as marcas de entender a importância disso. Porque muitas delas só acham que é só os likes, que é uhum, só o vídeo, que não entendem o que tem por trás daquele vídeo, né? Então a gente tem que ir explicando com calma. Muitas das marcas, principalmente o micro pequeno empreendedor, ele não tem a formação, o conhecimento relacionado à marca digital. Então, muitas das vezes a gente tem que trazer um pouco dessa pegada para que eles entendam a importância. E uhum. aí, quando um microempreendedor bomba nas redes sociais, fica mais fácil também, porque olha, tá Porque vendo o outro vai fulano? entender, né? Ó, o fulano tá ali, tá com uma fila imensa, tá com a agenda lotada, por quê? Por causa de um vídeo. E aí a gente vai tentando disseminar essa cultura entre as marcas também, né? E as marcas também têm dificuldade de entender, Amanda, por exemplo, que o que tu vende muitas vezes é a tua credibilidade, porque claramente, acompanhando o teu trabalho, você tem um cuidado com a credibilidade, porque você faz um serviço personalizado, você tem e-book, né? Você tem Comunidade, né? tem tem uma comunidade, então assim, óbvio que todo influenciador quer falar para o maior número Sim, de pessoas possível. Só que eu sinto que você também tem uma preocupação em garantir que a tua mensagem chegue à tua comunidade de uma forma bem mais efetiva. sim. E isso para uma marca é o ápice, né? O auge. Então, assim, você tem uma clareza que a forma como as marcas enxergam esse tipo de coisa melhorou? Melhorou, mas muito pelo meu posicionamento nas redes sociais, né. Hoje em dia eu evito o máximo possível divulgar pontualmente as marcas. "Ah, faz só uma essa ação aqui, só isso daqui". Eu gosto de trabalhar muito a longo prazo, então hoje eu tenho marcas que eu tô desde 2018
com parcerias, falando da mesma marca. Muitas delas não consigo, eu prefiro não trazer outras marcas do mesmo setor. Então, por exemplo, a agência de viagem, eu só tenho uma agência de viagem desde 2018 que eu tô falando da mesma. Isso traz a credibilidade, porque quanto mais eu falo da mesma marca, os meus seguidores, que são os meus clientes, ela vai confiar no que eu tô falando. Uhum. Porque eu tô lá falando da mesma marca, fazendo os mesmos passeios, por exemplo, né? Fazendo toda a experiência do mesmo lugar. Então, isso eu venho tentando trazer no meu posicionamento. Quando a marca chega pra mim, vamos tentar fazer uma coisa a longo prazo. 3 meses, 6 meses, um ano. Porque aí, quanto mais tempo a gente passa junto, mais as pessoas vão confiar no que eu falo. E o que eu mais prezo na minha vida é o meu nome. É o meu nome. Então, assim, eu não quero indicar algo que eu não usei, que a pessoa não sabe minha experiência, que talvez nem vá servir para ela. Eu gosto de indicar coisas que eu uso. E isso Uhum. pode ser até papo de, mas já escutei tanto isso dos influenciadores. Mas não, é isso, porque Uhum. realmente o que eu prezo é meu nome. Então, é o que eu tenho de mais valioso, é meu nome, Uhum. né? Sou eu, a minha vida, minha história, minha experiência. Então, é bem isso, né? A gente vem tentando trabalhar a credibilidade dessa forma realmente a longo prazo. E o retorno para elas é incrível, né? Porque realmente os seguidores estão confiando no que eu tô falando, divulgando aquele local, aquela marca, enfim. Já aconteceu, Amanda, assim, de tu ir super empolgada, não, vou fazer esse, sei lá, esse passeio, vou nesse local, e aí quando chega lá, de alguma forma, Não foi sei lá, não legal. foi legal, e aí, tipo, não vou colocar, porque, sei lá, ou de chegar uma marca que tu já conhecia, tipo assim, já foi e foi paia, e a pessoa chegar e aí tu, não vai rolar. Uhum, Justamente por isso, assim, de tipo assim, se não foi bom comigo, eu vou indicar pra alguém e exato. até que porque às vezes foi ruim uma vez e a pessoa consegue melhorar, né? Mas Sim, sim. Já aconteceu de restaurante, né? Restaurante acontece com mais frequência, vamos dizer assim. Porque também é delicado, né? As pessoas têm que entender isso também, que a logística do restaurante é não é tão difícil, né? simples. Às vezes tá uma alta demanda que não fugiu da expectativa e naquele dia específico a pessoa teve uma má experiência. Uhum, Acontece sim. de restaurantes que eu amo, sou apaixonada, eu já fui um dia sem criar Uhum. conteúdo nada e tive uma péssima experiência. Então é mais comum em restaurante. Então já aconteceu sim. E aí eu cheguei lá, restaurante, comida, eu confesso que eu sou uma pessoa muito fácil de agradar, certo? De Uhum. comida. Então não tenho besteira pra comida. Mas quando a comida é ruim, olha, quando eu falo que a comida é ruim É pro porque é meu ruim esposo, mesmo. é porque é difícil. É difícil, é complicado. Então, nesse caso, eu ia ser paga, né, pra criar todo aquele conteúdo. Eu não aceitei o dinheiro, não, vamos ficar por isso mesmo. Dei um feedback para o gerente, que o gerente não estava no dia, no caso. Era só os funcionários mesmo. Passei pro gerente, olha, isso, aconteceu isso, aquilo, outro. Vamos ficar por aqui, eu não divulgo, não recebo seu dinheiro e tá tudo certo. Ponto, resolvido, né? Uhum, Então acontece, sim, é impossível não acontecer nesses 5 anos de criação de conteúdo, né? uhum. Então é bem isso. Amanda, como é que foi teu crescimento assim como criadora? Eu digo porque para mim, como consumidor, eu sinto que 2023 para ti foi muito importante e para tu crescer, e tu Foi. atingir mais gente ainda, assim. Mas também tenho a impressão que teu crescimento ele é muito orgânico, né? Você vai assim, ano a ano, aumentando teu público, Sim. ano a ano, impactando ainda mais gente. É isso? É isso. 2023 foi realmente o ano que deu um boom, né? Eu já vinha há alguns anos. Eu até falo isso quando veio. Eu comecei a criar conteúdo em 2018, final de 2018. Eu tive um ano inteiro de 2019, mas eu era iniciante, então não sabia muitas coisas, estratégia e marketing digital, e como se posicionar, como alcançar mais pessoas. Eu não tinha noção daquilo. E aí, 2020 veio a pandemia. Então, assim, eu sempre falei, o ano de turismo, na época do turismo, nicho de turismo, eu ainda não peguei. Mas aí eu peguei em 2023, né? Depois de altos e baixos sobre a pandemia de alguns Uhum. anos, peguei em 2023. Principalmente também por conta do TikTok, enfim, mais criadores de conteúdo criando, né? Então, foi um boom. Mas também não é só, foi sorte. Viralizou do nada e eu cresci. Não.
como eu sou, não sei se eu já falei aqui, mas sou da área da TI, eu sou gerente de projetos. Eu sou formada em gestão de projetos. Então, eu tento aplicar também muitas coisas da minha área de gestão de Uhum. projetos no meu perfil. Então, vamos lá, eu faço planejamento estratégico do meu perfil do Instagram. Fiz ano passado, estou fazendo esse ano. Então, eu tenho os objetivos, as estratégias que eu vou aplicar. Então, ano passado, estava tudo muito definido, muito assim. Meu objetivo no ano passado era alcançar 35 mil seguidores. Eu comecei o ano com 25 mil, que já foi um super parto para chegar naqueles 25. E aí, o objetivo era 35, mas aí a gente terminou com 65. Não vamos colocar uma meta, mas vamos dobrar essa Dobrar meta. a meta, né? Foi bem isso. E aí, foi por conta disso, né? Eu tinha um planejamento, uma linha editorial de criação de conteúdo muito bem definida. De vídeos, de post, de constância de conteúdo, de N funcionalidades, Story, Reels, outras redes sociais, Pinterest, YouTube, TikTok, enfim. Quanto mais conteúdo eu fui criando, mais a possibilidade de mais pessoas me conhecerem. E aí veio a consequência de mais seguidores, né? De alcançar um público maior e, consequentemente, as marcas também me conhecerem e conhecerem meu trabalho e querem investir no meu trabalho. Então, foi bem isso. 2023 foi um ano, assim, crucial para mim. Foi um ano um divisor de águas, onde eu também entendi que eu não posso só depender de publicidade, de marcas. Foi quando eu vi a necessidade de criar um serviço meu, né? Aí veio o e-book agora, veio a comunidade, que é uma espécie de assessoria, e criando os meus infoprodutos, trazendo o meu conhecimento e minha experiência para algo que é meu, né? Então, foi bem em 2023, alinhado com todo o estudo de marketing, e foi isso. E aí, quando tu começou focado no YouTube, não foi? Foi. E aí, hoje tem muito nas redes e em outros. E tu Sim, diversificou esses canais, né? sim, Como é que tu avalia, tipo assim, o início, tipo assim, houve muita mudança. Tanto que hoje você não trabalha sozinha, né? Você tem uma não, equipe tenho. que trabalha contigo. E aí, como é que muda é, essa forma mesmo de trabalhar? Tipo assim, como é que tu se organiza? Até porque tu tem um outro emprego, né? Uhum. Então, tem que estar Olha, administrando. é desafiador. Várias vezes, tipo, eu vou dormir, ai, gente, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Pra que dormir, né? Então, assim, hoje realmente eu tenho pessoas que me apoiam. Eu tenho uma pessoa mais focada no atendimento a cliente e uma pessoa agora focada em design dos meus conteúdos. E uma pessoa que é meu esposo, no caso, agora, é a terceira pessoa, é focada em edição de vídeos para o YouTube, por Instagram, tudo sou eu. Tudo que vocês veem lá de vídeo sou eu que edito. Ele grava, né? Ele, ele, Uhum. ele me grava, mas eu edito tudo. Ainda é desafiador delegar tudo para outras pessoas. Tudo não, quase tudo, né? É, Porque muita quase coisa é tudo. tu fazendo. Então assim, ainda é muito difícil. Eu tenho muito esse apego. Não, é melhor assim, é melhor assado. Porque eu tô sozinha há bastante tempo, né? Eu Sim. vim construindo isso há bastante tempo sozinha. Então eu tenho todo o contexto da coisa. Mas eu me perdi na pergunta no começo. Não, é assim, como é que tu vê a mudança do fazer mesmo o trabalho e como administra Sim, isso, né? sim, aí a questão de organizar é planejamento mesmo, né? Como eu falei, a gestão vem para ajudar isso também. Então, quando eu faço planejamento estratégico, que eu penso no ano, né? Eu divido em semestres e nesse semestre, eu vou ter essas atividades, são esses objetivos, eu vou alcançar esse, por exemplo, passeios, quero fazer esses passeios, criar esses conteúdos, e aí eu vou dividindo mensal e semanal. Então, eu tenho um planejamento anual, semestral, mensal e semanal. Se não for planejando, eu já estaria louca, né? Eu já estaria Uhum. louca e muito provavelmente não manteria uma constância. Porque para crescer, tem que ter constância. Não tem para onde correr. Realmente, a gente assim, as plataformas exigem demais da gente. Tá ali toda hora criando, 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 criando diversas formas, né? Mas só assim funciona. Então, precisa de um planejamento. Antigamente, eu tava no meu sofá assistindo alguma coisa, eu tive a ideia, eu vou fazer um conteúdo, pá, 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 fiz.
Hoje em dia já não funciona mais assim, porque eu nem tenho mais tempo para fazer isso. Uhum. Então eu preciso ter tudo muito bem planejado e organizado e agendado, né? Muitas das vezes, às vezes eu apareço nos stories, mas eu não tô gravando naquele horário. Eu já gravei. É Uhum. porque tá trabalhando no outro É, trabalho. né? Já gravei, eu só postei, né? Uhum. Então tem que ter toda essa gestão aí de conteúdo, de estratégia e as pessoas que me dão suporte, porque realmente se fosse sozinha hoje, do jeito que o perfil tá hoje, eu não daria conta. Amanda, e o público, ele tem uma maioria, assim, se a maioria é de fora do Ceará, se a maioria acaba sendo do Ceará, como é que é essa divisão hoje? Hoje ainda a maioria é no Ceará, né? Um pouco mais de Nossa, 50%. surpreso. Porque como tem muito conteúdo teu que às vezes eu sinto que tu vai atingir uma galera de fora. É muito, o conteúdo é voltado para o turista, mas muitas das vezes acontece de alcançar mais o cearense. Nossa. Uhum. Então, hoje o público é um pouco mais de 50% Ceará. E aí, em segundo lugar, vem Teresina, que é nosso ladinho aqui, né? Aham. Teresina, e em terceiro lugar vem São Paulo. São os três principais públicos, E Ceará, tu tem Teresina e São perfil, Paulo. tipo, de homem, de mulher, de A maioria é idade? mulher. A É. maioria é mulher, mas a maioria é uma idade mais elevada. Então, assim, a partir de 30 anos de idade até 55 anos de Uma idade. mulher adulta, né? A maioria realmente é mais velha. Meu público realmente não é teen, não é adolescente. Esse não é meu público e nem é o meu objetivo alcançar esse público. E aí é bem isso mesmo. Amanda, tu tá falando sobre esse perfil, né? E aí, assim, a semana passada a gente teve muito um caso de repercussão sobre mulheres que viajam sozinhas. Sim. E aí teve o caso daquela artista venezuelana, né? Uhum. Que foi morta numa viagem que ela estava fazendo sozinha. Sim. E muito se discutiu sobre o quanto é difícil para uma mulher viajar sozinha Uhum. por questão de segurança. Você Sim. andar na rua e, assim, se você é mulher, você já vai estar se preocupando com algumas coisas Sim. que um homem não vai se Não se preocupe. preocupar. Uhum. E aí, isso que eu ia te perguntar, assim, as pessoas que te buscam pra te procurar um serviço personalizado, Uhum. pra pegar dicas, e você mesmo, quando vai produzir um conteúdo em que foca nesse teu público, Uhum. você para e pensa, eu preciso pensar em coisas que vão dar segurança pra essa pessoa. Isso é uma demanda que vem instantaneamente quando você Uhum. tá pensando nisso, ou quando você é demandada por isso? Eu sempre, uma hora ou outra, eu recebo mulheres que viajam sozinha e perguntam: eu gostaria tanto de. Até mesmo daqui mesmo em Fortaleza, eu gostaria Sim. tanto de ir nessa cafeteria, nesse lugar, ou nesse passeio. E eu sempre tento trabalhar com essas pessoas. Você pode. Você pode ir para esses lugares. Mas existem coisas que precisam ser importantes ser levadas em consideração, né? Principalmente questão de horário, não andar sozinho à noite, se tá muito vazio, não vai, tenta andar em grupo. Então, eu tento dar esse suporte mais individualizado quando as pessoas me procuram, quando as mulheres me procuram, principalmente no direct. E também existem alguns grupos no Facebook, porque as pessoas desacreditam no Facebook, né? Mas o Mas pobre. ainda existe. Mas existem muitos grupos de viagem no Facebook e tem muitos de mulheres sozinhas. Então eu também estou lá nos grupos. As pessoas nem sabem disso, Entendi. inclusive. E aí eu sempre tento dar esse suporte individual. O meu conteúdo, quando eu crio ele, eu confesso que eu não penso nisso específico, tá? Uhum. Eu vou fazer esse conteúdo porque vai dar certo para a mulher que vai viajar sozinha. Porque na minha cabeça, naturalmente, ela consegue ir sozinha. Só tem coisas que ela precisa ter um pouco mais de atenção. Eu já viajei sozinha aqui no Ceará. Meus pais moravam. Agora eu não lembro o nome da cidade. É antes de Sobral, depois de Umirim, mas não lembro. E era o interior do interior, interior. Eu fui sozinha, né, no ônibus. Cheguei lá na rodoviária sozinha e tal. Dá pra fazer isso. Tem que ter coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, na minha cabeça, por que que tu não vai na cafeteria aqui em Fortaleza? Muitas Uhum. dessas pessoas ainda, eu sinto que mas eu preciso de alguém pra ir. Não, tu não precisa de alguém pra ir.
Você pode ir no Uhum. local que você quiser. As mulheres precisam entender isso. É Uhum. um passeio, é uma viagem, é um hotel, é qualquer coisa. Mas precisa ter cuidado com várias situações, né? Então eu tento apoiar essas mulheres sozinhas, mais individualmente mesmo. Uhum. Você falou que parte do teu hate às vezes vem alguns comentários, né? O pessoal Hum, fala de segurança. uhum, E você, por conta do teu trabalho, tu se aproximou muito e se aprofundou muito em relação ao trade turístico. E sim, recentemente a gente teve também um outro caso, Amanda, de uma tentativa de assalto nas dunas lá do Cumbuco, né? O que virou uma notícia nacional sim. e mancha, isso mancha muito a imagem do estado e mancha a imagem do turismo, né? O Mas, principal impactado é o turismo por ter sido um símbolo muito grande do turismo no Ceará, sendo mostrado daquela forma de como o perigo ele também ronda pontos turísticos. sim. Como tu acha que o trade turístico recebeu esse caso e qual a tua preocupação em relação a esse tipo de tema? É, você falou muito bem, né? Quando a gente fala de Cumbuco, a gente fala logo de passeio de buggy, né? Passeio de buggy com emoção. E aconteceu esse caso. Nossa, se você entrasse naqueles comentários dos vídeos que saíam em todos os portais de notícias possíveis, era um mais absurdo do que o outro, né? E a gente fica meio assim, eu pelo menos eu fico, meu Deus, eu não consigo nem defender. Não tem como defender, né? Eu estaria sendo injusta, se pudesse defender alguma coisa dessa, não tem como. Então, assim, o que é que eu acho, o que é que eu espero, é a minha expectativa, né, para isso, é que realmente trabalhem a questão da segurança aqui no estado do Ceará, né, principalmente falando de Cumbuco, na Caucaia, né, tá, assim, tá bem complicado, tá difícil, e eu jamais imaginaria que isso um dia fosse acontecer, um passeio de bug no Cumbuco, acontecer isso, assim, não estaria na cabeça acontecer isso, mas aconteceu. Então a gente precisa se preparar para isso, né? Para dar todo o apoio ao turista, não só ao turista, mas também às pessoas que trabalham com trade turístico. O motorista, o bugueiro, entendeu? As pessoas que estão ali recebendo outras pessoas. E como você falou, mancha muito e é difícil defender, né? Eu ainda nem falei sobre isso no Instagram. Tô tentando ver como eu posso me posicionar para abordar esse tipo de assunto, porque é um assunto mais delicado. Uhum. E com a internet, né, Amanda, a comunidade, a escolha do destino de qualquer pessoa que foi viajar, Sim, ou qualquer pessoa que escolhe uma hospedagem, qualquer pessoa que escolhe o lugar para onde vai, ela vai na internet e vê os comentários do lugar, vê os comentários sim, das hospedagens, e quando acontece esse tipo de coisa, a chuva de comentários ela amplia, né? sim. E isso acaba virando uma grande preocupação. E aí entra naquele ponto que a gente conversou, né? Aconteceu isso, não tem como defender, mas é quando tu olha os comentários, muitos dos comentários eles aproveitam a oportunidade para jogar aquele velho preconceito, né? Uhum. Então, é assim, é só uma faísca que o pessoal precisa para estourar tudo. Então, é muito delicado. E eu realmente espero que, assim, as secretarias de segurança, de turismo se unam, acho que a importância é isso, se unam em prol de tentar ajustar e melhorar toda essa parte de segurança. E não só segurança de nem sei se você pode falar isso, mas um assalto, alguma coisa, mas também segurança do turista, né? De tirolesa. Quantas vezes a gente já viu também algumas Sim. tirolesas caírem, porque não tem manutenção, porque não tem fiscalização. Tudo isso envolve também. Então, a segurança do turista, das pessoas, tem que ser prioridade. Não tem opção. É o básico que a gente pode fazer para uma pessoa, é dar uma segurança para ela. Então, eu realmente espero que isso possa Isso é melhorar. prioritário, né? Uma vez que você tem um estado como o Ceará, que ele tem uma imagem realmente muito forte do turismo, né? Uhum, Assim, é um valor mesmo que se utiliza essa imagem de valor para trazer as pessoas. Então, assim, realmente é preciso que alguns pontos sejam sanados, sim, né? sim. E hoje, principalmente, né, por conta da internet, qualquer vídeo É, viraliza e toma proporções gigantescas, nacionais, internacionais, também Cumbuco é um lugar sim, totalmente internacional, é. né, conhecido por gringos, muito gringos vão fazer kitesurf por lá, então, enfim, a internet também tem isso.
E quando as pessoas me procuram, na verdade, pra falar: "Amanda, Fortaleza é insegura, é segura. Eu escutei tanta gente falando tanta coisa, não sei o quê". Gente, vamos lá, né, eu sempre falo, hoje a insegurança tá em qualquer canto deste país, deste mundo, né. Uhum. Você viu a recente os pickpockets, sei o quê, lá na Europa e na Uhum. Itália, não sei onde. Todo canto existe insegurança, porque a gente tá lidando com pessoas, né. Então a gente precisa ter todos os cuidados. Eu sou aquela pessoa que eu vou viajar para outro canto, é meu celular guardado aqui dentro, independente. Aí é o canto mais seguro do país. Estou lá com todos os meus pertences debaixo do meu braço, guardados, porque eu prezo também pelos meus valores, pelas coisas que eu tenho Uhum. pertence, né. Então eu tento sempre trazer: "Olha, sim, não vou dizer que em Fortaleza é 100% seguro, eu não posso garantir isso pra Sim. ninguém, né. Uhum. Seria, assim, um absurdo eu garantir isso. Mas eu também tenho que alertar que as pessoas não quer dizer que você não possa andar numa beira-mar e vai ter policiamento e as pessoas vão estar lá correndo, apreciando, comendo alguma coisa, é normal. Mas Uhum. tome seus cuidados, não queira andar sozinho de noite, não tem ninguém, tudo escuro, depois de meia-noite, né. Qualquer Uhum. canto vai ter problema. Uhum. Ô, Amanda, eu mudando até um pouco de assunto, mas Sim. falando ainda de comentários, né, de redes sociais, porque eu lembrei agora que recentemente a gente estava tendo uma conversa sobre os comentários no Booking, né? Como às vezes Hum. tem uns comentários muito aleatórios que você, gente, sério, você tá julgando o lugar por conta disso. Sim. Vou até citar um, por exemplo, a gente tava brincando que tava falando de uma hospedagem, aí a pessoa disse assim, gente, o box do banheiro vaza água. Não é muito bom, não recomendo. Aí a gente ficou pensando, sério? Na E o outro que dizia assim que não, é porque o ar-condicionado, a posição do ar-condicionado no Ô, quarto mulher. é muito assim. Aí a gente, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Meu Deus, no seu banheiro eu aposto que o box também vaza água. Não é possível que você tenha um box bem vedadinho depois de não sei quantos tempos de uso. Mas, Amanda, eu tô fazendo essa brincadeira aqui Hum. pra te perguntar assim, qual comentário mais aleatório você já recebeu nessas tuas dicas, assim, nessas tuas Pode relações ser até com. retorno, né, de uma É, indicação, de uma coisa, exatamente. tipo, Ai, gente, eu sou Amanda, péssima eu pra amei, lembrar. mas assim, É, o é. box. Ai, gente, eu não consigo lembrar, assim, aleatório no sentido engraçado da coisa, sabe. Aham. Porque eu realmente sou uma pessoa que esquece muito das coisas. Mas eu tenho um comentário hater, vamos botar assim em parênteses, que me marcou muito. Que eu até hoje é, tipo, eu e meu esposo, né, a gente sempre lembra desse comentário como uma piada, vamos dizer assim. Eu fiz um conteúdo falando sobre o polo gastronômico de Fortaleza, Uhum. a Varjota. E aí a pessoa comentou, né, que quem disse que o polo gastronômico de Fortaleza é a Varjota? Aí eu: "Mas minha senhora, quem tá dizendo não sou eu, é a prefeitura, é o estado, tá lá nas placas, polo gastronômico da Varjota". Meu Deus. Sabe, assim, umas coisas que eu: Uhum. "Meu Deus". Aí esse comentário específico me marcou muito. Muito bom. Tipo assim, quem é você, né? É. Mas não sou eu que tô Não, eu acho dizendo. engraçado é a confiança da pessoa não faz sentido afirmar categoricamente que não fazia sentido que a Varjota fosse um polo gastronômico, Né? embora seja bem Embora, é. É o fato, né, não tem como. Amanda, e aí assim, você, a gente até já falou, você falou, você já fez o e-book, Uhum, tem a comunidade que você faz as indicações, tem serviço, você pode entrar lá no teu site, tem uhum, serviços e tal. Essa variedade de ofertas, assim, uhum. que você oferece para quem te segue, para as pessoas, é uma forma de você não depender somente de redes, que a gente fala assim, é muito difícil você depender de uma galera que muda os algoritmos, que muda as Sim, regras, que não tá sim, nem muito total. preocupado com você, né, com É, suas coisinhas. Ele tá preocupado que você tem um outro emprego também pra quer nem É. saber disso, nada. É bem isso, né, também, a gente não pode até acreditar, né, a gente pode apostar os únicos ovos de ouro enfim, num único lugar, né, então eu não posso apostar só no Instagram. Então eu já tenho a gente trabalha com multiplataformas. O mundo, Sim. primeiro, é globalizado e multiplataformas. Então a gente precisa também diversificar um pouco. E aí quando eu trouxe os serviços, realmente é para não depender só disso, porque existem outras formas além do tráfego orgânico, conseguir que as pessoas conheçam o meu trabalho, mas também para não depender das marcas como eu
como eu falei, né, depender só da publicidade para que eu monetize algo, ou depender só do YouTube, da monetização do YouTube, né, do canal. Então, é outras possibilidades. E o meu objetivo mesmo é criar um ecossistema, né? Então, a minha visão como perfil, que eu não falo mais como um perfil, como criador de conteúdo, eu levo o meu perfil como meu negócio, é realmente um ecossistema, ter várias gamas e diversidades, assim, para alcançar diversas possibilidades e criar uma estrutura mesmo bacana de turismo no Ceará, sabe? Então, Uhum. esse é meu objetivo, né? Até falando sobre visão, missão, valores, né, que as empresas fazem, realmente a minha visão é essa, de ser o principal fonte de pesquisa de turismo no Ceará. Esse é o meu objetivo. Mas eu não falei se é no Instagram, se é no TikTok, se é no Onde é, YouTube, né? é a principal fonte de pesquisa. E aí a gente trabalhando com isso de acordo com os anos que for passando, né? Hoje o que te traz mais retorno é essa associação com as marcas ou esse teu serviço de consultoria mesmo Uhum. para pessoas já tá te rendendo algo legal? Depende do mês, né? É, Autônomos. alta Uhum. estação, baixa estação, né? Exatamente. Agora, janeiro, a alta estação tá um boom, né? Mas ainda assim são as publicidades, mas também tem afiliações. Eu sou afiliada de aplicativo de experiência, afiliadas de passeios. Então eu Uhum. consigo também fazer uma junção aí de diversas coisas, né? Entendi. E agora esse meu serviço do e-book e da comunidade, que é recente. Eu tô falando de outubro pra cá, 3 meses. Então Uhum. ainda tô construindo toda a estrutura disso. Então é bem isso. E também as monetizações das plataformas, né? YouTube é monetizado, o TikTok é monetizado, o Instagram, um dia, quem sabe, vai ser, mas ainda não é. Então é isso, é tentar trabalhar com diversas formas de monetização mesmo. E tu tem alguma novidade, assim, de serviço que tu vai lançar esse ano? Eu fiquei pensando, porque teve a história da Mila, né? A Mila não fez uma viagem aí, levou a galera. E Sim, aí, não sei, tu pensa em fazer alguma experiência, assim, que você vá junto, porque Que é, é, inclusive, assim, a Mila tá fazendo e eu já vi outros influenciadores fazendo. Me parece sim. ser algo que tá crescendo, assim. sim, tá crescendo muito. Na verdade, eu fiz ano passado. Uhum, A gente fez uma viagem em parceria com a agência que eu sou parceira, para Canoa e Capuí. Então a gente uhum, fez essa viagem experimental aí. E aí, testando, tentando ajustar as arestas, vendo o que sim, funciona e o que não funciona. Para 2024, eu quero. O meu foco principal é no meu produto mesmo, sim. né? É tentar trabalhar essa minha parte mais do negócio mesmo. Tem novidades, mas eu não posso contar os spoilers, hein? Não posso contar os spoilers. Mas hoje mesmo, por exemplo, eu lancei a comunidade, né? Eu já tinha com uma assessoria, aí eu mudei um pouco a estratégia. Trouxe análise de roteiro para dentro da comunidade, trouxe encontros ao vivo para os clientes, para tirar dúvida, Sim. dar todo o suporte. Então, hoje eu já lancei todas essas novidades da comunidade, mas vem mais aí ao longo de 2024. É porque o pessoal pensa que é só passear, né? Ai, que vida boa Ah, delas, vai quem passear, dera. vai comer comida boa, vai não sei o que. Às vezes a pessoa não sabe o que é que tem tanto por trás, né? Qual é pra ti o maior desafio? Olha, para mim, o maior desafio é dar conta de tudo. Não, é porque é tanta coisa, como eu falei, né, como eu penso em negócio, como eu penso em infoproduto, em Sim. produto, então existe uma estrutura por trás. Não é só jogar e acabou, né. Uhum. Eu poderia É só dar conta de tudo mesmo, eu né? poderia só: "Ah, gente, eu lancei uma comunidade aí e tal, não sei o quê". Não, né. Eu gosto das coisas bem planejadas, organizadas e lançadas. Então existe todo esse lado do marketing digital, que é desafiador, porque o marketing Uhum. digital muda, um dia É. hoje é assim, amanhã é assado, e aí tu tem Uhum. que se ajustar e alinhar as coisas, então tem que estar sempre estudando, então é mais esse lado, o desafio mesmo, não é nem tanto a criação de conteúdo. Sim. Ideias, eu tenho um backlog de ideias gigante de conteúdo, pronto, definido para 2024. É realmente essa estratégia por trás que eu trago dentro do perfil. Uhum. E o teu trabalho, Amanda, como transformou a visão que tu tem do Ceará? Eita, muita coisa, né? Eu vinha de uma visão de infância do Ceará, que eu visitava muitos interiores. Uhum. Ainda tinha aquela visão de interior muito simples,
que faltava água, as pessoas muito humildes, muito pobres. É porque eu visitava esses interiores, né? Uhum, E aí, quando eu fui crescendo, a visão foi mudando, né? A uhum, visão foi evoluindo, foi entendendo o que tinha por trás, o que as coisas que tem aqui no Ceará. E aí, hoje, que eu crio conteúdo sobre turismo, todo dia eu também tenho que me atualizar, porque todo dia chega coisa nova por aqui. uhum, Todo dia tem alguma coisa que eu não conheço. uhum. Então, assim, como eu falei, as pessoas acham que eu conheço tudo. É impossível. Fortaleza, especificamente, está crescendo absurdamente. Absurdamente. Então, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando. E com o meu conteúdo, eu aprendo também. Eu Uhum. aprendo sobre Fortaleza, eu aprendo sobre o Ceará, conheço coisas novas. Ah, chegou um hotel que parece um iglu lá no interior, não sei o quê. Gente, nem eu sei, eu vou ter Uhum, que me atualizar e criar. Então, o conteúdo trouxe isso, meu trabalho no turismo trouxe isso. Também aprender mais. uhum. E qual é o formato, ou o que é que tu acha mais legal de fazer, no sentido assim, é de fazer uma viagem, e mostrar algo que eu não vi, ou não, é de chegar aqui, andar por Fortaleza e mostrar uma outra forma de visitar aquilo ali que as pessoas não sabem. O Sim, que é que tu acha quando tu vai fazer o conteúdo, o que é que te brilha mais o olho? Que às vezes não é o que a galera acha que sim, vai bombar mais. Pode ser que uma postagem, um vídeo teu que viralizou, não seja o que tu gostou mais de fazer, né? sim, é verdade, é verdade. O que brilha meus olhos é viajar pelo Ceará, né? Mas eu não posso viajar pelo Ceará toda hora por conta que eu tenho meu segundo trabalho. Então, normalmente Sim, eu viajo ou um final de semana. E aí tem a limitação de transporte. A gente depende de um transporte, né? Enfim, ter um acesso fácil. Então, meus objetivos a longo prazo é tentar explorar mais esses locais do Ceará de uhum, viagem, porque é o que eu amo mesmo, sim. assim, viajar. Conhecer coisa nova, locais não. Por exemplo, as pessoas acham que eu conheço Icaraízinha Montada. Eu ainda não conheço E é Icaraízinha bem pertinho, Montada. mulher, E e é é bem aí, maravilhoso. ainda não conheço. Tem coisas que eu não conheço Sim. ainda. Então eu quero trabalhar isso. O Fortaleza, por estar aqui, né, por ser mais fácil o acesso, eu conseguir sair ali, fazer aquilo outro, Sim, é sim. muito mais fácil eu criar o conteúdo, né? Uhum. Então, esse dos 50 passeios para conhecer em Fortaleza, eu fiz em meia hora e gerou 1 milhão de visualizações. Mas eu já sabia que esse vídeo ia viralizar. E eu Uhum. criei com esse objetivo, Sim. né? Mas não é o que brilha meus olhos. O que brilha meus olhos é viajar. Experienciar isso É, aí, né? a viagem que a gente fez, inclusive, com as pessoas, comigo, Sim. né, pra Canoa e Capuí, eu não conheci Capuí ainda. Pra mim, foi a melhor experiência da minha vida em 2023, porque primeiro que eu não sei nadar. E aí foi a primeira vez que eu entrei no meio do mar, mesmo com colete Colete, salva-vidas, né? e eu podia boiar. E, tipo assim, eu não sentia meus pés no chão. Pra mim, aquilo ali não tem Sim. preço, sabe? Não tem, parecia um peixinho fora d'água. Uhum. Então, é isso que brilha meus olhos. É mais trabalhoso criar conteúdo em viagem, muito mais, porque é o celular, é uma câmera, é stories, é YouTube, é Reels, é foto. Então, são várias coisas que eu tenho que ir me rebolando e aproveitar o destino, né? Dar atenção também para as pessoas que estão comigo. Então, são muitas coisas. É mais desafiador, mas é o que mais brilha meus olhos, assim. Uhum. Amanda, a gente chegando perto de encerrar o episódio, mas e como você já falou que não vai dar tanto spoiler, né? Mas a gente está no início do ano e eu imagino que você já deixou bem claro que você é uma pessoa que faz planejamento. Uhum. Então, todos os teus objetivos de É 2024. virginiana, é, mulher? Sou não, sou taurina. Ó. Hum. Amo comer também, por isso que eu tô É sempre muito nos bom. restaurantes. Então, claramente você tem um desejo. E o que que tu deseja em 2024? Eu desejo que mais pessoas, através do meu conteúdo, possam viver no Ceará. Assim, é o principal objetivo, viver. E eu não tô falando com quanto, eu não tô falando aonde, com quem, o tipo, a raça, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando para viver o Ceará independente de qualquer coisa. Que eu possa contribuir de alguma forma, trazer um pouco mais de felicidade para a vida dessas pessoas. Sendo um cearense, sendo turista.
Porque eu falo sobre turismo, é viagem, é experiência. Eu falo sobre sonhos, eu falo sobre momentos. Não é só uma dica, é momentos. Então eu espero que realmente mais pessoas, através do meu trabalho, consiga viver o Ceará da melhor forma possível. Muito bom. Sabe o Isso. que eu gosto também? Que o meu Ceará tem usa a mesma paleta de cores do que nem tu. Sim, Toda a maravilhoso! identidade visual do meu Ceará também usa o laranjinho. Aí quando ela chegou aqui, olha, meu Deus, tudo combina. Aí você acha que eu não percebi que tinha um Ah, laranja aqui? preparada. Ora. Amanda, brigadão, tá? Ai, Muito feliz em te gente. conhecer mais. E espero que também tenha sido bem legal pra ti a conversa. Ai, gente, foi ótimo. Muito obrigada. Desculpa se eu me perdi aí nos Não, assuntos, mas eu espero que todo mundo que esteja assistindo também, escutando também, possa de alguma forma aproveitar um pouquinho do que eu falei e que possa levar isso para a vida, né? O Ceará tem muita coisa, tem muitos dias, muitos anos, muitas experiências para viver, que possam viver. Enfim, eu espero que tenha contribuído pro dia de vocês também, para quem escutou. Sim, sucesso. demais. A gente vai pedir Obrigada. uma dica final dela pra quem tá ouvindo em E relação ao aí, Ceará. Amanda, para não ficar muito mamão com açúcar, muito Hum. fácil, porque a mulher que fez em meia hora 50 passeios em Fortaleza de graça, Não, e o vídeo é curtinho. é, diz aí uma coisa que, tipo assim, que te desafiou, inclusive, como criadora de conteúdo, de olhar e pensar uma coisa que as pessoas não esperam, um passeio ou uma experiência, e que só quem mora aqui na cidade é que vai dizer assim, ah, isso aí vale a pena. Eita, são tantas coisas, mas posso dar duas? Pode. Uma é que eu não conhecia, eu conhecia de vista, de falar, de nome, mas eu não tinha ido ainda e é incrível e eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem. É assistir o pôr do sol nas dunas da Sabiaguaba. É desafiador subir as dunas um pouquinho, mas eu tenho certeza que muitas pessoas daqui mesmo não conhecem. E vale a pena, porque a vista é surreal. Tu tem a vista do mar, se tu subir mais um pouquinho. Tu tem a vista do parque, tu tem a vista da cidade e aquele pôr do sol incrível. Então, assim, é de tirar o fôlego. E a segunda coisa é uma Ainda dá pra coisa descer, né? Ir lá naquele polo gastronômico ali da dá, e Sabiaguaba, é ainda comer lindo umas também coisinhas. comer. A água de noite, umas 6 horas, é lindíssimo, é um esverdeado. Olha, perfeito. E a segunda coisa é super simples, mas eu gosto de me atentar aos detalhes, as coisas mais simples me atraem bastante e que é um lugar que normalmente a gente passa e não presta atenção, que é a Travessa do Crato, lá no centro, do lado do Raimundo dos Queijos. Lá tem a cultura cearense e nordestina pura, Uhum. pura. Pelos senhores que estão lá, enfim, tem gente tocando, as pessoas vendendo, os produtos regionais, tem tudo. E normalmente na correria do centro, que o centro é uma loucura, né? Sim. A gente passa ali e nem, Ou nem seja, dá pra percebe. fazer um caminhozinho apreciando mais atento lá pelo centro. Depois vai Sim, lá no Raimundo dos Queijos, come um queijinho, uma come. cachaça. É Olha, muito é bom bom. demais. Pois show. Muito bom. Atendeu, passou Atendeu, aí. passou. E sigam, né? Quem tá É, nos ouvindo pela Verdinha, hoje é sábado. Então dá pra já aproveita. fazer, olha aí, dá Dá, pra escolher os dois, um dos dois. Aí dá é um sim. bom. Faz de manhã no centro e de tarde no pôr do sol do Olha Noió. aí. Perfeito. Perfeito. Top, gente. Perfeito. Saiu e partiu. Total. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Não esquece, próxima semana tem mais. Beijão, gente. Valeu! Beijo. Tchau.